queridos, glória a Deus, graça e paz. Vamos dar continuidade à nossa série acerca do Evangelho de João. Estamos meditando na porção do verso 24 ao verso 29. Estamos compreendendo que hoje nós temos a vida eterna, porque a vida eterna é a própria vida de Deus em nós, ou seja, o seu próprio Espírito em nós, é o Pai e o Filho unidos, é o que emana deles, habitando em nós. Mas ainda não adquirimos a vida eterna permanente, porque haverá uma vida eterna que será dada para aqueles que perseverarem até o fim nessa jornada, que é a glorificação do corpo. Se morrermos com Cristo, ressuscitaremos. Se estivermos vivos na ocasião da sua volta, no final da grande tribulação, seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, para que possamos alcançar definitivamente essa vida eterna. Então estamos meditando nessa porção. E nessa jornada, entre a vida que nós temos hoje, que é o novo nascimento, a habitação do Espírito Santo, e a vida eterna definitiva, que é a salvação definitiva das nossas almas, que é a glorificação do nosso corpo, tem uma jornada em que nós precisamos andar em santidade, amar uns aos outros, obedecer aos mandamentos, cumprir a nossa missão e por aí vai. É exatamente isso que estamos meditando. Essa é a terceira parte dessa porção de João, capítulo 5, versos 24 a 29. Eu vou ler novamente com os irmãos. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então nós temos hoje a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Nascemos de novo. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas nós nascemos de novo por causa da obra de Jesus na cruz do Calvário. Aí ele continua no verso 25. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, nós temos hoje a vida eterna, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão, que é o nosso caso. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, estávamos mortos e ressuscitamos com Cristo, nascemos de novo. Porque, aí ele continua, porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Verso 28, agora é a outra vida eterna que a gente está falando aqui, a definitiva. Verso 28, não vos maravilheis disto, porque vem a hora, ele não falou agora e já chegou, ele só fala vem a hora. Por quê? Porque é no futuro, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, agora é ressurreição literal, ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Ele está falando aqui de duas ressurreições físicas literais. A primeira, da primeira ressurreição. Se fizermos parte da primeira ressurreição, se morrermos, bem-aventurados seremos, porque reinaremos com Cristo no milênio. E ele está falando acerca da outra ressurreição, o do juízo, que é após o milênio, no juízo do trono branco, que os demais mortos ressuscitarão, e os que não tiverem escritos os seus nomes no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Agora, por que uns serão salvos e outros não? Porque simplesmente praticaram o bem, obedeceram a palavra. Amém, queridos? Então, essa é a porção que estamos meditando. Eu comecei a meditar com os irmãos no capítulo 8 de Romanos, que é um capítulo maravilhoso, mas ele tem aqui, falando de vida eterna, que hoje nós somos novas criaturas, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, se perseverarmos em Cristo, nenhuma condenação há. Entretanto, nós não devemos andar segundo a carne, mas segundo o Espírito. E nós estamos meditando, falamos que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, num contexto de andar em santidade. O guiado pelo Espírito de Deus aqui é andar em santidade. É não praticar as obras da carne, mas sim do Espírito. É andar no Espírito. Nós conectamos com Gálatas 5, Se somos guiados, não estamos debaixo da lei. Ou seja, num contexto de sermos dominados pelo pecado. Não somos mais escravos do pecado. A menos que nós voltarmos a pecar deliberadamente. Porque aqueles que obedecem deliberadamente se tornam escravo daquilo de quem obedecemos. E nós
terminamos aqui mais ou menos no verso 24. Se vocês não puderam assistir as últimas duas gravações, que é quando começamos a meditar nesta porção, eu recomendo que vocês assistam, tá? E que eu vou dar continuidade aqui a partir do verso 24 de Romanos 8, para conectarmos com essa porção de João 5, 24 a 29, que fala acerca da vida eterna que temos hoje e da vida eterna que teremos no futuro, que é a glorificação do nosso corpo. E que nesse meio temos que perseverar até o fim, lutando contra o pecado. Amém, queridos? Aí ele continua, Romanos 8 e 24. Porque em esperança fomos salvos. Nós fomos salvos para essa esperança, que é a glorificação do nosso corpo. A redenção do nosso corpo, né, que é o contexto que estávamos meditando aqui, que a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Não só ela, mas nós também gememos. E o Espírito que está em nós também gememos, ansiando a redenção do nosso corpo, que é na ocasião em que nos casaremos com Jesus. Então, nessa esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Por isso que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não vemos ainda. Olha aí. Por causa dessa fé, os antigos e nós estamos perseverando. Porque não andamos por vista, nós andamos pela fé, por essa esperança. Se tardar, espera, porque certamente virá, não se atrasará. Jesus Cristo voltará. Essa é a nossa esperança, meus irmãos. Essa é a nossa fé. Quando estivermos com Cristo, a fé e a esperança vão acabar. Por quê? Nós estaremos vendo como Ele é. Alcançamos essa esperança. Mas o amor é maior do que a fé e maior do que a esperança, porque o amor nunca vai acabar. Seremos envolvidos por este amor para todo sempre. Afinal de contas, né? A esposa casada com seu marido, o que une esses dois? O amor. O amor de Deus. Aleluia. Aí ele continua. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda em nossas fraquezas, porque o contexto aqui é de luta da carne contra o Espírito. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque esse Espírito também geme pela adoção definitiva do nosso corpo. E esse Espírito é o próprio Senhor Jesus, o único que intercede por nós. Amém? Ele continua. E aquele que examina os corações, quem é que sonda os nossos corações? Jesus Cristo. Amém? Sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, Jesus Cristo, né, que está escrito em Hebreus, capítulo 7, versos 24 e 25. Mas este, Jesus, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. O único caminho que nos leva a Deus. O único mediador entre Deus e os homens. Aí ele termina aqui vivendo, Jesus Cristo, vivendo sempre para interceder por eles. Então, o nosso intercessor é Jesus Cristo. Ele está em nós. Amém? Porque somos filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho. Não é uma terceira pessoa. O Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Só podemos chamar Deus de Pai por causa do Espírito do Filho que está em nós. E quem tem o Filho tem o Pai, né, meus irmãos? Então, o Pai e o Filho habitam em nós. Aí ele continua, verso 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque independente das circunstâncias, independente das tribulações, das perseguições, seja vivendo, seja morrendo, tudo vai contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. E amar a Deus é não andar segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amar a Deus são aqueles que guardam os seus mandamentos e são firmados na rocha. Nada vai tirar esse Filho de Deus da rocha que é Cristo. Por quê? Porque esse Filho de Deus ouve as palavras de Jesus e as pratica. São como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então todas as coisas vão contribuir para o nosso bem. Não devemos temer aqueles que possam matar o nosso corpo, mas não matam a alma.
Amém, queridos? Aí ele continua, porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Está vendo aqui a predestinação? É no sentido de o corpo de Cristo. É no plural. Não há uma predestinação singular. A predestinação, toda vez que o apóstolo Paulo fala de predestinação, ele fala da igreja, do corpo em si. A igreja é predestinada. Mas nós não sabemos se faremos parte desse grupo seleto. Porque é em vida que nós escolhemos. Na presciência de Deus, ele sabe se vamos permanecer firmes até o fim. Amém, queridos? Mas nós não sabemos. Então, se perseverarmos até o fim, entraremos nesse grupo. Porque o fato é que Deus predestinou a igreja. Amém? Então, somos predestinados para, olha o propósito, para sermos conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha aí o direito da primogenitura que Esaú abriu mão. Ele abriu mão, meus irmãos, de fazer parte da primeira ressurreição. Ele abriu mão de ter os corpos glorificados e reinar com Cristo por causa de um prato de lentilhas. Ele abriu mão. Amém, queridos? Mas Jacó não. Ele lutou por esse prêmio. E nós devemos lutar com Deus e com os homens para que o nosso nome seja trocado. Né? Não é isso que está profetizado lá em Apocalipse 2, Apocalipse 3. Teremos um novo nome. Israel teve um novo nome. Era Jacó. Agora teve o nome de Israel. Todo Israel será salvo, porque de Sião virá o libertador e apartará de Jacó as suas impiedades. Então, meus irmãos, esse é o direito da primogenitura. Jesus Cristo foi feito primogênito dentre muitos irmãos. E nós também somos primogênitos, porque está escrito em Hebreus que o Pai dos Espíritos, dos justos, aperfeiçoados, dos primogênitos. Então também nós somos, se Cristo é o primogênito, nós somos primogênitos com Ele. Amém, queridos? Por quê? Porque nós estamos destinados a reinar com Cristo no milênio. Esse é o reino de Deus que tem que estar queimando dentro do nosso coração. O reino de Deus, o milênio, queridos. O dia do descanso. Aleluia! Glória a Deus, estou animado, hein? Aí ele continua. E aos que predestinou, a estes também chamou. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados para um propósito. Ele nos chamou com uma santa vocação. E aos que chamou, este justificou. Fomos justificados pela graça, justificados pela fé, justificados pelo sangue e justificados também pelas nossas obras. 4 tipos de justificação em Romanos. Romanos se fala justificação por obras, pela fé, pela graça e pelo sangue. Então não dá para ser só justificado pela graça, pelo sangue e pela fé. Tem também a nossa parte. Porque justo é aquele que pratica a justiça. Então nós temos que perseverar até o fim, não andando segundo a carne, mas sim andando segundo o Espírito, para que possamos ser conduzidos para a vida eterna. Guiados para a vida eterna. Então ele nos justificou. O linho fino são os atos de justiça dos santos que vamos receber na ocasião da volta de Jesus. Então fomos predestinados, chamados, justificados, e aos que justificou, a estes também glorificou. Esse é o final da nossa vida, glorificação do nosso corpo. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se perseverarmos até o fim. Todos os cabelos da nossa cabeça estão contados. Amém, queridos? Nada acontece sem o consentimento do Pai. Ele está conosco, meus irmãos. Então, se Ele está conosco, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com Ele todas as coisas? Somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se perseverarmos até o fim. Aí ele continua. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Amém? Então, se perseverarmos até o fim, Deus vai nos justificar na ocasião da sua volta. Temos que perseverar até o fim, meus irmãos, amando uns aos outros, porque quem não ama não tem a vida eterna permanente em si. Quem os condena? Opa, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque seremos julgados de acordo com as nossas obras. Então, quem nos condenará se perseverarmos até o fim?
Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Esse mesmo Espírito, Jesus Cristo, intercede por nós. Ele que está à direita de Deus. No trono só tem dois sentados no trono, o Pai e o Filho. E o Espírito Santo, as águas, fluem do trono de Deus e do Cordeiro. Então, Jesus Cristo intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação que vai... Meus irmãos, eu falei isso na última gravação. O que vai anteceder a volta de Jesus são sofrimentos. Os últimos 7 anos da humanidade, a última semana de Daniel, principalmente na metade em diante, vai ser período de perseguição, sofrimento, grande tribulação. Parte da igreja vai morrer e a outra parte será provada no deserto. Então é com sofrimento que vamos herdar o reino. Importa que passemos por muitas tribulações para herdarmos o reino. Para Timóteo ele falou, se sofremos com Cristo, com ele também reinaremos. Então o que vai anteceder definitivamente a volta de Jesus será a grande tribulação, o sofrimento. Aí ele fala, está falando de vida eterna aqui definitiva. Está falando da vida eterna hoje e está falando da vida eterna definitiva nesse texto de Romanos, para conectarmos com a porção de João 5, 24 a 29. Aí ele fala aqui, ó, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito em Salmo 44, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelha para o matadouro. Amém, queridos? Está escrito em Salmo 44. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, num contexto de perseguição. O que vai anteceder a vida eterna definitiva, a volta de Jesus, o casamento com Ele, será um período da grande tribulação. Está vendo, queridos, como está fácil entender aqui de que pré-tribulacionismo é heresia? Está vendo como é fácil entendermos que para adquirirmos a vida eterna permanente passaremos por muitas tribulações? Vai dizer para mim que a igreja não vai passar pela grande tribulação? A Bíblia condena veementemente essa heresia chamada pré-tribulacionismo. Amém, queridos? Finalizamos o capítulo 8 de Romanos, entendemos o contexto, que tem a nossa parte, que hoje nós temos a vida eterna, mas não temos ela permanente ainda. Nós temos que perseverar em praticar o bem, amém? Para alcançarmos essa vida eterna, conforme já meditamos nas últimas gravações. Nós falamos também acerca de Lucas 18, de Lucas 10, né, que um príncipe perguntou para Jesus que hei de fazer para herdar a vida eterna, e Jesus falou dos mandamentos. Um outro doutor da lei chegou para Jesus para tentá-lo, mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus falou, o que você entende do que está na lei? Então amarás a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Jesus falou, respondeste bem, faze isto e você viverá, ou seja, adquirirá a vida eterna. Então, meus irmãos, a salvação é por obras. Então nós precisamos praticar obras, obedecer aos mandamentos, andar em santidade até o fim, para que nós possamos alcançar a vida eterna definitiva. Vamos ler aqui um outro texto muito interessante. 1 João capítulo 4, versos 13 a 21. Também falando acerca da vida eterna, que precisamos perseverar para alcançar. Nisto conhecemos, 1 João 4, versos 13 a 21. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós. Por quê? Pois nos deu do seu Espírito. Então, se temos o Espírito de Deus e o Espírito do Filho, nós pertencemos a ele e estamos nele. 1 Coríntios 6,17, aqueles que se unem ao Senhor, é um Espírito com ele. Não, o que se une é uma terceira pessoa diferente do Pai e do Filho, é um Espírito com Jesus. Não, o que se une é ao próprio Senhor, que é o Espírito, né? 2 Coríntios 3,17, o apóstolo Paulo fala, ora, o Senhor, Jesus, é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Ali a liberdade, a verdade que nos liberta. Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida, ele é o Espírito
Ele é a vida eterna. Né? Então, se estamos em Cristo, somos um Espírito com Ele, porque Ele é Espírito. E quem tem o Filho tem o Pai. Pai e Filho é a Igreja, unidos no mesmo Espírito. Então, nisto conhecemos que estamos nele, e Ele em nós, porque nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar Jesus, qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus, o Pai, está nele, e ele em Deus. Está vendo? Pai, Filho, a Igreja. Não tem uma terceira pessoa diferente do Pai e do Filho aqui. Não é Pai, Filho e Espírito Santo é a Igreja, não. Pai, Filho e a Igreja, unidos no Espírito. O Espírito é o que procede deles. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. E quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, tá vendo? Então nós temos que praticar obras, não tem jeito. Se não obedecermos, não seremos salvos. Porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito no amor. Se nós obedecemos aos mandamentos, não temos o que temer. Nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Graças a Deus. Jesus Cristo nos amou primeiro. Se o Pai não tivesse amado, não tivesse enviado Jesus, nós estaríamos perdidos. Então Jesus nos amou e nós respondemos a esse amor. Se alguém diz, eu amo a Deus, olha o detalhe, está falando de vida eterna aqui, meus irmãos, para que no dia do juízo, para adquirirmos a vida eterna definitiva, tenhamos confiança. Olha o contexto. Se alguém diz, eu amo a Deus, está falando aqui de um relacionamento de amor. Mas aqueles que dizem, apenas dizem que amam a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Então, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Cumpriu a lei. E dele temos este mandamento. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, a ponto de dar a sua própria vida, se possível for, até mesmo para uma pessoa que está te perseguindo. Porque Jesus morreu por nós quando éramos seus inimigos. Olha o patamar da nova aliança, meus irmãos. E dele temos este mandamento, de que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então, só vamos adquirir misericórdia no dia do juízo se amarmos uns aos outros. É exatamente o contexto de Tiago, capítulo 2, verso 13. Tiago 2 está falando acerca da salvação por obras. E no verso 13, dentro desse contexto de praticar obras para ser salvo, porque o juízo para receber a vida eterna definitiva será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. Então, bem-aventurados os misericordiosos, porque estes que são misericordiosos alcançarão misericórdia. Então, misericórdia não é um favor imerecido. Misericórdia não é uma coisa que eu recebo sem fazer nada por merecer, não. Eu recebo misericórdia exatamente porque eu uso de misericórdia para com o meu próximo. Então, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia vence no dia do juízo. Então, a maneira como nós tratamos as pessoas vai ser a maneira como Deus vai nos tratar no dia do juízo. Só vamos adquirir essa vida eterna definitiva se nós usarmos de misericórdia. Amém, queridos? O tempo está avançado, eu vou ter que estender para mais uma parte dessa porção aí. Teremos 4 partes dessa porção, porque eu tenho outros textos maravilhosos para ler com os irmãos. Então, para finalizar, Jesus, quando ele falou acerca desse texto aqui, dessa porção, principalmente no verso 28 e 29, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz, e sairão. Ressuscitarei no último dia. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição na vida, primeira ressurreição. E os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo, no juízo do trono branco, no final do milênio.
E Jesus pegou esse texto de Daniel, capítulo 12, versos 1 a 3. E tem tudo a ver, estamos meditando aqui, a maneira como nós tratamos as pessoas para sermos recompensados no dia do juízo. Olha só que interessante, né? Daniel capítulo 12, versos 1 a 3, para finalizarmos essa gravação. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, olha aí que meditamos em Romanos. Grande tribulação, Jesus falou isso em Mateus 24. Quem lê, entenda. Então estamos lendo aqui Daniel e entendendo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Um tempo de angústia que nunca houve, nem jamais haverá, que Jesus falou acerca da grande tribulação em Mateus 24. Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Quem perseverar até o fim será salvo. Jesus Cristo nos fará justiça. Verso 2. É exatamente o que Jesus falou aqui. Está tudo conectado, meus irmãos. E muitos dos que dormem no pó da terra, após esse período de tribulação, olha aí, é após, queridos, não é antes, é após. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Ressuscitarei no último dia. Que história é essa de arrebatamento secreto antes da grande tribulação? Só há uma ressurreição na ocasião da volta de Jesus. A primeira ressurreição, não tem segunda ressurreição, não tem 3 ressurreições, não tem uma ressurreição para aqueles judeus que ficarão aqui, deixados para trás, né? Não haverá uma repescagem, que terão que dar suas vidas para depois ressuscitarem. Mas calma aí, só haverá uma ressurreição, uma, bem-aventurado e santo, que faz parte da primeira ressurreição. E qual é a outra ressurreição? No juízo do trono branco. Tem outras ressurreições entre essas duas? De modo nenhum, os que estiverem vivos precederão aos que dormem. Então, na grande tribulação, só serão salvos os que foram deixados para trás, os que derem suas vidas. Mas os que estavam vivos já foram transformados. E depois haverá uma outra ressurreição, mas o apóstolo Paulo fala que primeiro vem a ressurreição, depois os que estão vivos. Então, no arrebatamento secreto, os mortos ressuscitarão, os vivos transformados, e na repescagem serão mortos para ressuscitarem. Ressuscitarão depois dos vivos. Meu Deus, que coisa louca! É a doutrina do pré-tribulacionismo. Não só há uma ressurreição na vida de Jesus, bem-aventurados os santos que fizerem parte da primeira ressurreição, e a segunda ressurreição, meus irmãos, que é no final do milênio, na ocasião do juízo do trono branco. E é exatamente o que está escrito aqui em Daniel 12, verso 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão após o período da grande tribulação, que lemos aqui no verso 1 de Daniel 12. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, aleluia, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Então, a maneira como nós tratarmos as pessoas, nós seremos recompensados na ocasião da volta de Jesus. Está vendo como está tudo conectado, meus irmãos? Que texto maravilhoso, né? Então é isso. Vamos finalizar aqui essa gravação. Na próxima, nós daremos continuidade, ainda nessa porção de João capítulo 5, versos 24 a 29, porque tem verdades tremendas para meditarmos ainda. Eu vou ler com os irmãos na próxima gravação, se Deus quiser, Ezequiel 37, no Vale dos Ossos Secos. Vamos entender, né, esse texto de João 5, essa porção, né, de 24 a 29. Vamos ler também, por que não, 1 Coríntios 15, que fala acerca da ressurreição dos corpos, né? E vamos ler também Apocalipse 20 para compreendermos que Jesus, ele resumiu aqui. Ele não vai ressuscitar todos de uma vez só na ocasião da sua volta. Ele apenas resumiu. A palavra precisa ser somada. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha eterna. Parece que vai ser tudo na ocasião da volta de Jesus, antes do milênio. Não, não. A palavra de Deus precisa ser somada. Jesus está apenas resumindo. Vai haver uma ressurreição para a salvação e uma ressurreição para juízo. E quando lermos Apocalipse 20, nós vamos compreender que essa ressurreição para o juízo será apenas no final do milênio. Amém, queridos?
Até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.